Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócios. Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócio. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar as diferenças e barreiras e oportunidades dentro do mundo digital. A professora Luciana Cesarino usa brincos de argola, camiseta preta e calça quadriculada preta e branca. No estúdio da Univesp, com fundo amadeirado e puffs em tons de azul e verde, a docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da professora em um plano mais aberto do estúdio. Os slides alternam entre fundo branco com letras pretas e fundo transparente com letras brancas. No primeiro slide, o nome da disciplina é o tema da aula: Desafios e oportunidades no ambiente digital. No canto inferior direito, um dedo indicador toca uma interface digital representada por um círculo luminoso central conectado a outros ícones: um carrinho de compras, um notebook, um headset e um envelope. Muito bem, nosso objetivo vai ser compreender os desafios do ambiente digital, explorar as oportunidades proporcionadas por ele, pela transformação da nossa economia numa economia digital, discutir estratégias para superar os desafios neste mundo. No slide intitulado Objetivo da aula, os 4 tópicos lidos pela docente é a imagem das mãos de alguém posicionadas nas laterais do holograma de um gráfico projetado a partir de um tablet. E quais são esses desafios? Bem, os desafios são imensos, mas não são intransponíveis, né? Essa é a boa nova. Temos desafios da ordem cultural, da ordem de infraestrutura, da ordem de conhecimento, financeiros, da ordem de segurança. Então, desafios que são bastante abrangentes e acabam até ultrapassando as fronteiras da gestão das empresas e indo até mesmo para a sociedade, para como as pessoas se comportam. Então, a transformação digital, ela não é algo que está fechado dentro dos limites da empresa, não, ela é algo que abrange toda a sociedade, como ela se comporta, como ela compra, como ela decide, como ela comenta, como ela se comporta no mundo virtual e no mundo real, que a gente sabe que sempre há alguma diferença, né? Em um novo slide, o título Desafios do Mundo Digital e o texto. O ambiente digital oferece oportunidades significativas para empresas e indivíduos, mas também apresenta desafios complexos que precisam ser enfrentados de forma estratégica. Esses desafios envolvem questões tecnológicas, culturais, operacionais e de segurança. O trecho Questões tecnológicas, culturais, operacionais e de segurança está destacado em roxo. Maravilha. Então falamos um pouco, vamos falar um pouquinho do primeiro desafio, que é a segurança cibernética. Bom, a gente sabe que a segurança cibernética é uma grande preocupação de empresas e nações, não é mesmo? Nós temos um grande número de fraudes, de furtos, de invasões de hackers, de vários tipos de problemas de vazamento de informações, principalmente informações sigilosas ou com dados confidenciais, segredos de empresa, que acabam ocorrendo por falta de segurança nos sistemas. E os governos têm se levantado contra isso, né? E algumas legislações específicas, como a LGPD, aqui no Brasil está acontecendo, e as outras legislações mundiais também, inclusive a legislação europeia é bem mais firme, responsabilizando civilmente os funcionários das empresas onde ocorrem o vazamento de dados, principalmente os dados pessoais, os dados de cadastro. A gente sabe que toda a situação hoje é muito problemática, as empresas estão quase que correndo atrás, né, dos hackers para segurar essa tendência, mas nós temos formas de resolver também esse assunto. Algumas das estratégias que podem ser utilizadas são os firewalls, a criptografia. O firewall é realmente uma construção de parede, né? Quando você não permite que alguns usuários entrem no sistema, usuários não autorizados. E a criptografia, ela é um código em que somente os usuários autorizados vão poder entender a comunicação que está sendo feita e os aplicativos que usam criptografia garantem que terceiros não poderão ler as mensagens ou obter as informações que estão sendo transmitidas, né?
Então, a gente tem como exemplo vazamento de dados pessoais de plataformas digitais, redes sociais, né, que resultaram em sanções legais, inclusive perda de confiança do público, e abalo, inclusive, da reputação de algumas redes sociais. Então, primeira questão, primeiro desafio é a segurança. Slide abordado pela professora com o subtítulo Segurança Cibernética e o texto. A crescente digitalização aumenta os riscos de ataques cibernéticos, vazamento de dados sensíveis e fraudes. Empresas precisam investir continuamente em sistemas de segurança robustos, como criptografia e firewalls. Exemplo: o vazamento de dados pessoais de usuários em plataformas digitais pode resultar em sanções legais e perda de confiança do público. Ótimo. O segundo desafio é a nossa adaptação tecnológica. Algumas empresas estão se adaptando mais rápido, outras empresas estão se adaptando mais lentamente, né? O que acontece? Você consegue ter empresas em que a cadeia de suprimento já está totalmente automatizada. Então, essa empresa ela é forçada a se automatizar para acompanhar seus fornecedores e clientes, porque senão ela fica no meio de duas empresas muito ágeis e acaba perdendo espaço e sendo substituída. Ou então empresas em que você consegue perceber que o consumidor demanda novas soluções. Ah, você não tem um aplicativo, você não faz pelo WhatsApp, você não consegue, você não faz online, ou seja, o próprio consumidor começa a pedir que haja essa adaptação tecnológica. Mas nem sempre é fácil. Muitas vezes há uma falta de conhecimento mesmo, de qualificação dos funcionários para fazer a transição digital dentro das empresas. Novo slide com o subtítulo Adaptação Tecnológica e as Informações. A rápida evolução das tecnologias exige que empresas se adaptem com agilidade. Processos antigos precisam ser revisados para se alinhar com ferramentas modernas. Exemplo: uma empresa tradicional que demora para adotar sistemas de gestão digital perde competitividade. Uma outra questão também é a qualificação. Então, como eu estava dizendo para vocês, não é só a questão financeira, mas é também a questão da qualificação, né? Por exemplo, a análise de dados, a Big Data, que é uma ferramenta poderosíssima, ela precisa de bons analistas de dados para conseguir potencializar todo o valor que ela pode gerar. E aí a gente tem essa dificuldade, né, de pessoas ou funcionários que não têm a qualificação para fazer uma tomada de decisão eficiente em cima de um dashboard, ou então a criação, o desenvolvimento do dashboard, entendendo quais são os critérios de criação, ou mesmo quais são as falhas do sistema, como integrar os sistemas, quais são os sistemas de informação melhores e piores para a empresa, que tipo de módulo deve ser desenvolvido. Então, tudo isso parte do fator humano, né? E a parte de TI, ela pode ser tanto terceirizada, como a própria empresa pode desenvolver a inteligência de tecnologia de informação. Então, realmente o gargalo, ele é nas pessoas. No slide explicado pela docente, o subtítulo Capacitação de equipes e o texto. A falta de habilidades digitais nas equipes representa uma barreira para a transformação digital. Treinamentos contínuos são essenciais para garantir que os colaboradores saibam usar novas ferramentas e tecnologias. Exemplo: equipes despreparadas podem comprometer a implementação de sistemas automatizados. E aí nós temos a competição global, também uma barreira, né, um desafio, no sentido em que empresas, lojas que vendem aqui no Brás, na freguesia do onde quer que seja, ela vai, se ela estiver online, se ela se tornar um negócio digital, ela vai concorrer com a Amazon, com a AliExpress, com empresas do mundo inteiro. Então, para a importação, a gente tem, claro, o imposto de importação, que protege um pouco o mercado e não permite que essas empresas entrem, por exemplo, a custo do Sudeste Asiático, ao mesmo custo. Mas, para exportação, a gente tem livre acesso ao mercado. Então, são empresas que acabam tendo uma dificuldade muito grande de competir com empresas que estão em ambientes muito mais favoráveis tecnologicamente. Slide abordado, o subtítulo Competição Global e as Informações. A
A digitalização elimina barreiras geográficas, aumentando a competição entre empresas de diferentes países. Negócios locais precisam competir com gigantes globais que possuem mais recursos tecnológicos e financeiros. Exemplo: pequenos varejistas enfrentam concorrência direta de plataformas globais como Amazon e AliExpress. Ou seja, os desafios no ambiente digital não devem ser encarados como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para inovação e crescimento. Empresas que identificam e enfrentam esses desafios de forma proativa tendem a se destacar em um mercado digital cada vez mais competitivo. À direita do texto lido pela professora, imagem circular do topo de uma estrutura industrial com tubulações e torres sob o céu azul. Sobreposta à imagem, uma rede de ícones conectados à figura central de uma indústria: nuvem, navio, caminhão, trator, labareda, Wi-Fi, engrenagens, gráfico, entre outros. Agora, a gente falou de um monte de desafio, vamos falar um pouco de oportunidades, né? Então, as oportunidades são muito maiores que os desafios, né? O saldo da balança, ele é positivo. E as oportunidades, elas não estão só na questão do tamanho do mercado que está crescendo. Elas estão também ligadas à questão de como as empresas ainda têm que evoluir em termos de cultura, de transformação para a tecnologia digital. Então, não é só o mercado consumidor que vai ser atendido, mas também o potencial de dentro das empresas que ainda não foi otimizado. Então, essas empresas que fazem o planejamento tradicional hoje, quando incorporarem as ferramentas de produção enxuta, Lean e todas as outras ferramentas de planejamento estratégico que são mais adaptadas para as empresas digitais, elas vão ter um aumento de competitividade muito grande, um ganho, um valor agregado entregue ao consumidor muito maior. No slide seguinte, intitulado Oportunidades do Mundo Digital, o texto: o ambiente digital oferece um leque de oportunidades para empresas de todos os portes e setores. A transformação digital permite otimizar processos, reduzir custos, aumentar a escalabilidade e, principalmente, melhorar a experiência do cliente. Aproveitar essas oportunidades exige uma visão estratégica, investimento em tecnologia e uma cultura organizacional voltada para a inovação. Os termos visão estratégica e uma cultura organizacional estão destacados em amarelo. À direita, a mão de alguém segura o holograma de um globo terrestre luminoso com ícones gráficos ao redor: lâmpada acesa, edifício bancário, alvo com flecha, um aperto de mãos e engrenagens. E aí, paradoxalmente, quando a gente fala de competição global ser um problema, a gente competir com o mundo inteiro, com a Amazon, com a AliExpress, a gente também está falando de uma empresa que pode atingir o mundo inteiro, né? Então, o mercado digital ele não tem limites. Então, o e-commerce, mesmo que seja uma loja de roupas local, ele acaba podendo ter uma abrangência não antes esperada. Por isso, ele não está limitado à estrutura física. Lembrando que a escalabilidade, ela é uma oportunidade do digital, desde que você consiga reproduzir o seu modelo de negócio digital exatamente como ele é, né? Não fazendo concessões de valores, de missões, de ferramentas essenciais, de benefícios essenciais que você construiu na sua geração de valor, na geração de valor do seu modelo de negócio. Novo slide com o subtítulo Escalabilidade e o texto: empresas digitais têm a capacidade de expandir suas operações rapidamente, alcançando mercados locais, nacionais e internacionais. Plataformas online permitem que negócios cresçam sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura física. Exemplo: uma loja de roupas local que adota o sistema de e-commerce pode vender para clientes de todo o país ou até mesmo internacionalmente. Outra oportunidade também é a automatização dos processos que eu já mencionei também. Ou seja, como que os softwares conseguem, por exemplo, melhorar a integração e processamento de dados de gestão. Antigamente, quando era feito tudo analógico, manual, por registro, havia muito erro, muita demora, muita gente trabalhando. Hoje, a gente já consegue ter menos gente trabalhando para oferecer o mesmo resultado, um nível de precisão muito maior e também uma rapidez e uma eficácia maior desses procedimentos, né?
Então, sem dúvida, o ERP, o sistema de informação, ele é algo que realmente marca a diferença das empresas de ontem, né? De antes da transformação digital, antes dessa quarta revolução industrial, para os dias de hoje. Em um novo slide, o título Automatização de processos e as informações. Ferramentas digitais permitem automatizar tarefas repetitivas, reduzindo custos operacionais e erros humanos. Processos automatizados liberam tempo para que as equipes se concentrem em atividades estratégicas. Exemplo: softwares de automatização fiscal ajudam empresas a gerenciar tributos com mais precisão e menos esforço manual. E análise de dados, mais uma vez, né, sendo muito importante aí como oportunidade, né, a capacidade dos algoritmos fazerem um rastreamento do comportamento do consumidor e distribuir esses consumidores em clusters de personas, ou seja, em divisões de personas que têm comportamentos de compra parecido. Então, veja, não são pessoas parecidas porque tem a mesma renda, porque tem a mesma profissão ou o mesmo gênero, nada disso. São pessoas que compram iguais, né? Então, a gente vai usar aí a segmentação demográfica, a segmentação psicográfica, para justamente a gente conseguir entender o padrão de compra. E nesse caso, obviamente, a inteligência artificial e os algoritmos nos ajudam muito para fazer esse mapeamento da trajetória do consumidor, né? E é uma coisa muito simples, né? A Netflix, por exemplo, começa a te recomendar séries exatamente no perfil de séries que você assiste. Muito bom. Slide intitulado Análise de dados e o texto. O uso da Big Data e ferramentas de análise de dados permitem identificar padrões, comportamentos do consumidor e oportunidades de mercado. Empresas podem tomar decisões mais embasadas e prever tendências com maior precisão. Exemplo: plataformas de streaming como a Netflix analisam o comportamento do usuário para sugerir conteúdos personalizados. Quando a gente fala sobre novos negócios, aí sim a gente tem um boom de oportunidades, né? As empresas digitais, os modelos de negócios digitais, eles têm os verticais. Nós chamamos os verticais, que são os setores em que eles atuam. Então, existem startups específicas para educação, específicas para área de saúde, específicas para área de agrícola, específicas para a área financeira, principalmente. Então, cada um desses verticais vai trabalhar dentro de um setor, aumentando a produtividade e mais, democratizando os serviços. Porque um dos benefícios dos novos modelos digitais é a democratização dos serviços, tornar o serviço mais acessível a pessoas que antes não poderiam ter acesso e num volume muito maior através de modelos de compartilhamento, de plataformas de compartilhamento, né? Um exemplo é o Hotmart, que é uma plataforma de cursos e outros tipos de produtos, que ele tem diversos fornecedores, mais um só aplicativo. Então, pelo Hotmart já ter toda a funcionalidade e apresentar um funcionamento bem eficiente, as empresas que buscam vender, então, os seus cursos ou outros tipos de serviços, elas utilizam essa mesma plataforma. Ou seja, são modelos de negócio novos que antes não existiam, que passam a existir. Marketplace e aplicativos e websites que oferecem serviços cada vez mais inovadores. Novo slide com o título Novos modelos de negócios e as informações. O ambiente digital possibilita a criação de novos modelos de negócios, como marketplaces, fintechs, edtechs, healthtechs, entre outros. Modelos baseados em assinaturas, produtos digitais e serviços on demand têm ganhado força. Exemplo: Hotmart. Permite que criadores de conteúdo vendam cursos e materiais educacionais para uma audiência global. Outra questão também é a experiência do cliente aprimorada, né? Então, são ferramentas digitais, principalmente baseadas em IA, que permitem a personalização da experiência do cliente, oferecendo produtos, serviços e conteúdos relevantes. Canais digitais facilitam o suporte do cliente 24/7, ou seja, todo momento, por meio dos chatbots, que estão melhorando, ficando cada vez mais poderosos, e atendimento automatizado.
Um exemplo é o Banco Inter, por exemplo, que utiliza os chatbots com IA para atender os seus clientes. Então, oferece um serviço que não para e ele consegue ter recomendações bem personalizadas a partir do aprendizado aí dos feedbacks dos clientes para a máquina. Muito bom. Em um novo slide, o título Experiência do cliente aprimorada e o texto. Ferramentas digitais permitem personalizar a experiência do cliente, oferecendo produtos, serviços e conteúdos relevantes. Canais digitais facilitam o suporte ao cliente 24/7, por meio de chatbots e atendimentos automatizados. Exemplo, o Banco Inter utiliza chatbots com IA para atender clientes 24/7, oferecendo suporte instantâneo para transações, dúvidas sobre produtos financeiros e recomendações personalizadas. Principais desafios e oportunidades, né? Diferenças entre o virtual e o tradicional. Bom, se por um lado nós temos uma dificuldade de segurança de dados, por outro lado a gente acessa o mundo globalmente. Se por um lado falta capacitação, do outro lado sobra automação de tarefas e aumento de produtividade. Se por um lado as empresas precisam se adaptar organizacionalmente e treinar seus funcionários, por outro lado existem cada vez mais novos modelos inovadores, modelos que trazem propostas de valor inusitadas para essa sociedade. E, novamente, se um lado nós temos alta competição, por outro lado, a gente tem a capacidade de entender o comportamento do consumidor com dados precisos, como nunca antes visto. Em um slide intitulado Principais Diferenças, uma tabela com 2 colunas, desafios e oportunidades, e 4 linhas. Linha 1, desafio, segurança de dados. Oportunidade, acesso global. Linha 2, desafio, falta de capacitação. Oportunidade, automação de tarefas. Linha 3, desafio, adaptação organizacional. Oportunidade, novos modelos de negócios. Linha 4, desafio, alta competição. Oportunidade, experiência do cliente melhorada. E quais são as estratégias para superar os desafios digitais? Então, a primeira estratégia é investir em segurança digital, depois é capacitar continuamente as suas equipes, depois é a implementação de ferramentas de análise de dados e parcerias estratégicas com startups e empresas de TI. Slide com as estratégias para superar desafios digitais lidas pela docente. Então, muitas vezes a empresa pode não ter essa área de inteligência de TI tão bem desenvolvida e os profissionais são, bem pagos, são caros. Então, ela pode fazer parcerias com universidades, com centros de pesquisa, com incubadoras, com startups, para conseguir ter as soluções tecnológicas que elas precisam a baixo custo. E aí eu vou explicar para vocês o exemplo do Magazine Luiza, né? Bom, o caso do Magazine Luiza é um caso bastante emblemático, né? Porque é uma loja de varejo brasileira, muito antiga, que começou com uma lojinha em Franca, no interior de São Paulo, totalmente tradicional, e se desenvolveu hoje, é um dos grandes players latino-americanos, inclusive, de negócios online. Como que aconteceu? A Magazine Luiza, então, ela estava com uma situação de concorrência muito alta, concorrendo com a Amazon, com o Mercado Livre, uma baixa integração entre operações físicas e digitais, então ela tinha as lojas físicas meio esvaziadas e nas lojas online preço mais barato, porque pagava menos imposto. Então, você tinha essa diferenciação, um custo alto para manter essas lojas, normalmente imóveis grandes, muitos funcionários. Uma necessidade de modernizar os processos e atender os clientes melhor. O que eles fizeram, então, para resolver isso? Primeiro, eles criaram, o que eu comentei com vocês, a plataforma Omnichannel. Então, o cliente ele pode comprar de qualquer lugar, do aplicativo, do site ou da loja. Treinaram esses funcionários das lojas para interagir com o site e conseguir trabalhar dentro dos estoques integrados, dos centros de distribuição. Então, os centros de distribuição acabaram sendo uma rede de suporte de estoque para as lojas que são bastante capilarizadas
no Brasil. Claro que houve alguns fechamentos de loja em função de um alto custo, mas a maioria das lojas se manteve e eles fizeram também um sistema de compra na internet retirada na loja para não pagar frete, que é uma solução interessante. Também conseguiram, através da inteligência artificial, criar um avatar, né, que foi um dos primeiros avatares para interagir com o cliente, acostumar o cliente a interagir com a inteligência artificial, humanizando um pouco a inteligência artificial e sendo a cara da empresa comercialmente. Um atendimento importante de chatbot e suporte, isso sempre, né, para atendimento via site. A capacitação da equipe, que eu já falei para vocês, utilizando novas ferramentas digitais. Slide intitulado Superando Desafios Digitais. O caso Magazine Luiza, com os itens Desafio Inicial e estratégias adotadas em Desafio Inicial, os tópicos. Competir com gigantes do e-commerce como Amazon e Mercado Livre. Baixa integração entre operações físicas e digitais. Necessidade de modernizar processos logísticos e atendimento ao cliente. Estratégias adotadas. Plataforma Omnichannel, integração entre loja física, site e aplicativo. Tecnologia e IA, uso de algoritmos para personalização e automação logística. Atendimento digitalizado, chatbots para suporte 24/7. Capacitação de equipes, treinamento constante para uso de novas ferramentas digitais. Bom, e quais foram então os resultados alcançados? Magazine Luiza então conseguiu alcançar 70% das vendas provenientes do canal digital, tem operações hoje mais eficientes e escaláveis, tem uma maior satisfação e fidelização dos clientes e um crescimento sustentável durante as crises econômicas. Quais foram os aprendizados que a gente pode tirar desse processo? A integração bem-sucedida entre o mundo físico tradicional e o digital, o phygital, é difícil falar, phygital. Então, ele foi essencial, eles conseguiram integrar muito bem, não fecharam as lojas e mantiveram um faturamento altíssimo online, que é o caminho mais ou menos oposto que a Natura está fazendo agora, né? De trabalhar online e também com as lojas físicas. Investir em tecnologia e capacitação contínua gerou diferenciação competitiva, né? O fato deles terem funcionários bem treinados e com aplicação tecnológica. E a experiência do cliente deve ser central em todas as estratégias digitais. Então, essas estratégias sempre focadas no cliente. Novo slide com os resultados alcançados e os aprendizados citados pela professora. Muito bom. E para a gente refletir, então, finalmente, a gente pode dizer que a transformação digital é mais do que tecnologia. É uma mudança de mentalidade. À direita da reflexão final lida pela docente, um homem toca uma interface digital com o dedo indicador. Ele clica em um retângulo escrito Digital Transformation. Ao redor, ícones de lupa, engrenagens, monitor, braço mecânico, escudo, entre outros. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre os desafios e oportunidades do mundo digital. Então, muito obrigada e até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinhos cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Letícia Débora. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Lara Souto. Mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk.